Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula. Vamos continuar as quatro nobres verdades do budismo e o caminho para a nossa libertação. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5, o último capítulo que fala sobre a segunda nobre verdade, que é a verdade da origem do sofrimento. Como o capítulo 5 ele é um pouco extenso, eu decidi, ao invés de fazer uma única aula longa, decidi dividir em três partes, para ficar mais fácil de compreender e temos bastante conteúdo nesse capítulo, tá? Então, vamos começar nossa aula de hoje. Ele diz o seguinte: a origem do sofrimento vem do medo da morte. Procuramos, e por conta do medo da morte, procuramos todo tipo de alternativa, alguma maneira de nos mantermos ocupados. Tateamos por todos os lugares a fim de sobreviver. Esse processo de tatear, ou seja, buscar alguma coisa que faça a gente nos manter eternos, e quando eu digo nos manter eternos, é de manter os padrões habituais eternos. É claro que a nossa alma é eterna, o self é eterno, mas quando ele fala sobre tateamos, começamos a tatear para algum lugar a fim de sobreviver, na verdade, está falando sobre sobreviver os nossos vícios, os nossos padrões habituais de acreditar. A gente, na verdade, não quer que as nossas crenças morram. A gente não quer que os nossos vícios morram. A gente não quer que a nossa maneira de viver morra. As nossas relações e qualquer coisa nesse sentido, tudo aquilo que nos apegamos. Então, o medo da morte disso, não é o medo da morte do espírito, porque esse nunca de fato morre, mas a morte daquilo que não é a gente, aquilo que a gente se identifica. Então, todo tipo de sofrimento vem do medo dessa morte, de quebrar essa identificação com as coisas. Começamos a olhar para fora, para os outros, para o mundo, e agarramos-nos ao mundo como uma maneira de conservar a nossa existência. Usamos o mundo como uma muleta. Como resultado, esse processo conduz ao sofrimento, porque as várias maneiras que experimentamos para nos conservar não ajudam verdadeiramente a nos conservar. De fato, elas nos atrapalham, ou seja, a maneira como a gente tenta se manter eternos no mundo é uma maneira que produz sofrimento. Porque, como a gente viu nas últimas aulas, a gente quer transformar aquilo que é naturalmente mutável, transitório, em eterno. E tentar fazer isso é muito sofrimento. Esse é o conceito de eternidade que ele fala. Ele não está falando da eternidade do espírito. Ele está falando da eternidade das identificações, das coisas transitórias, né? Que a gente utiliza para se identificar. Então, nosso esquema começa a desabar. Quanto mais ele se decompõe, mais temos de reconstruí-lo. E à medida que essa reconstrução acontece, o sofrimento retorna. Portanto, voltamos repetidamente à reconstrução. É um círculo vicioso. É tipo construir um castelo de areia na praia, perto do mar. A gente gasta mó tempão lá construindo e aí o castelo fica bonitão. E a gente fica, uau, a gente tem aquele minuto de prazer, de alegria, e vem a onda e pá, derruba e a gente. Aí depois a gente vai lá e constrói de novo e faz de novo, e que legal! Aí vem o mar com a onda e pá, derruba de novo. E a gente fica, não, meu Deus do céu. Aí vem constrói. É basicamente assim que o ser humano vive. Basicamente assim. Se apega a coisas transitórias e não quer depois deixar que tudo se vá. É basicamente isso. O ser humano constrói castelos de areia na praia, perto do mar, tem alguns minutos de prazer quando o castelo está pronto, mas depois vem a impermanência das coisas e leva. E o ser humano fica o quê? Depressivo. Se deprime, fica ansioso, querendo construir outro castelo. Outra coisa, não, porque minha vida depende disso, sabe? O meu prazer depende disso, tudo depende disso. Eu sou o castelo e tudo mais. Só que a vida é impermanente. Então, a roda de samsara, a maneira samsárica de viver é exatamente isso. Constrói um castelo de areia e se identifica com o castelo. Eu sou esse castelo, o sentido da minha vida é esse castelo. Aí vem a impermanência, a onda, pá, leva. Aí entra depressão, aí fica com ansiedade para construir de novo, aí consegue construir, aí vem a onda e pá, de novo. Aí sucesso, fracasso, sucesso, fracasso. É, essa é a maneira sansárica de viver. Os, ah,
os taoístas falam, né? O sucesso é o início do fracasso. Quando você consegue o sucesso, a única coisa que você consegue depois é o fracasso. E aí depois, quando você está no fracasso, você volta para o sucesso. Do sucesso, você volta para o fracasso. E aí você fica nesse sobe e desce entre sucesso e fracasso. Obviamente, sucesso é, basicamente, conseguir transformar o máximo em eterno as coisas transitórias que você conseguir. Porque, pessoal, se vocês pararem para refletir comigo aqui, o que é sucesso de uma maneira geral para o planeta Terra, para os seres humanos? Sucesso é, basicamente, as pessoas que conseguem, com algum mínimo de sucesso, por algum certo tempo, transformar aquilo que é transitório em eterno. Basicamente é isso. Porque acumular coisas materiais é exatamente isso. É uma forma inconsciente de tentar transformar coisas que são transitórias em eternas. O acumular coisas materiais, ficar acumulando, 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 sem parar, sem jogando a saúde fora, nada mais é do que uma forma de inconsciente de falar: a minha vida ela não foi tão sem sentido assim, porque olha o quanto de coisa material tem. O acúmulo compulsivo de coisas, o acúmulo exagerado de coisas que não são necessárias para a nossa sobrevivência, enquanto uns têm muito, enquanto outros não têm absolutamente nada, e aquele que tem muito não compartilha um pouco do que tem, esse acúmulo de coisas nada mais é do que uma forma inconsciente de olhar para a vida e falar: a minha vida teve algum sentido, olha quanta coisa material eu tenho. Eu tenho aqui no meu cofre 1 tonelada de ouro. Tá, e aí, o que você faz com isso? Não faço nada, só fica aqui parado. 30, 50 anos, um ouro parado dentro de meu cofre. Tá, mas e aí, o que você faz com isso? Não faço nada, não, é só para dizer que tá ali. É só para eu olhar e falar: viu, a minha vida teve sentido, olha o que eu consegui acumular. É uma maneira inconsciente. Você tem 10 carros na garagem, você é uma única pessoa, mas você tem 20 carros na garagem. Você é colecionador de carro, nem gosta muito de carro. Sei lá, nem usa. Mas está lá, 50 carros na garagem. É uma maneira de simplesmente olhar e falar: caraca, realmente, toda a correria que eu tive na vida, todo o trabalho que eu tive na vida, todas as noites sem dormir, longe da família, etc., teve algum sentido. Todo o sofrimento que eu passei nessa vida teve algum sentido, porque olha o quanto de coisa eu acumulei. Basicamente, sucesso nesse planeta é isso. Só que é uma noção que produz sofrimento. Na verdade, é uma noção que justifica o sofrimento. Eu sofri a minha vida inteira, mas olha, eu tenho 20 carros na garagem, eu tenho 50 apartamentos, eu tenho 2 helicópteros, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E pode ser, eu tô exagerando nas coisas materiais, mas às vezes nem precisa ser tanto assim não, tá? Pessoa que joga a saúde fora, joga o tempo com a família fora, com os amigos, com as relações, sabe? E aí tem várias coisas materiais lá acumuladas. É uma maneira simplesmente de justificar. Eu sofri tanto, mas olha o que eu tenho, sabe? Uma maneira de justificar. Valeu a pena porque eu tenho isso. Só que isso é sofrimento, né, pessoal? Isso é a maneira sansárica de viver. Sucesso, fracasso, fracasso, sucesso, sucesso, fracasso. Para cada, dependendo da pessoa, elas vão ter conceitos diferentes do que é sucesso, do que é fracasso. E aí voltamos repetidamente à reconstrução. Voltar repetidamente à reconstrução é a maneira sensata de viver. Voltar repetidamente, aí constrói, aí destrói, aí constrói, aí destrói. Aí isso quer dizer que eu não tenho que construir nada? Não, pelo contrário, construa, mas saiba que você está apenas usufruindo. Saiba que isso vai acabar. Tudo aquilo que tem forma vai acabar. Tudo aquilo que pode ser construído vai ser destruído em algum momento, vai acabar. Então o problema não é construir. O problema não é construir uma casa, o problema não é construir um casamento, não é construir isso, construir aquilo, uma família, aquilo outro. Pelo contrário, o problema é isso vai acabar. A gente não pode se apegar a isso, a gente não pode transformar isso no sentido da nossa vida. Um casamento é lindo, um casamento é maravilhoso, mas a gente não pode transformar o nosso casamento no sentido da nossa vida, porque a gente vai tentar transformar algo que é transitório em eterno. O sentido da vida deveria ser o que? O self, a divindade, o campo unificado, a parte eterna que existe dentro de nós. Isso deveria ser o sentido da vida, viver de acordo com esse self e usufruir das coisas transitórias. Se você vai ficar casado 10 anos, 20 anos, a vida inteira, isso não importa.
Agora, o casamento é uma coisa que você cuida, que é uma coisa que você ama, mas sem isso a sua vida não acaba. Sem isso a sua vida não para. Sem isso você não deixa de ser alegre. Sem isso você não está sofrendo. Ah, eu estou sofrendo, vou casar para o meu sofrimento acabar. Não vai. Vai continuar sofrendo e ele ainda vai levar o sofrimento para os outros. Isso serve para qualquer outra coisa, qualquer outra relação, qualquer outra coisa material. A gente deve cuidar desapegadamente, construir desapegadamente, com a noção de que isso pode acabar a qualquer momento. Mas mesmo assim, não deixar de amar, não deixar de cuidar, não deixar de valorizar. Essa é a maneira não sansárika de viver. Não é a coisa, é o apego, é o desapego. O processo do samsara prossegue continuamente. Temos de entender seu funcionamento, pois, sabendo como funciona o samsara, que foi como eu acabei de explicar, saberemos como trabalhá-lo, sair dele. Saberemos o que extirpar e o que cultivar. Continuando. Se algo irrompe em nossa mente quando estamos meditando e reconhecemos isso imediatamente, isso não tem o mesmo peso kármico que teria se tivéssemos agido a partir disso. Ao compreender claramente esse processo, ele passa a ser simplesmente um jogo. Ou seja, quando a gente está meditando e algo irrompe na nossa mente e a gente age através disso, a gente está perpetuando o karma. Quando algo irrompe em nossa mente, a gente consegue observar aquilo, a gente pode até sentir as emoções, a gente pode até sentir um impulso a agir, a levantar, a continuar ali divagando naquele pensamento. Mas a gente consegue se manter consciente dessa primeira fagulha de pensamento que vem, e a gente não age através dele, isso atenua, começa a purificar o nosso karma, a gente começa a entender o jogo. Simplesmente perceber isso com a mente e perceber sua futilidade, dar-se conta de que se trata apenas de um jogo, constitui a graça salvadora. Essa parece ser a importância da prática da meditação. Então, pessoal, meditação é uma das formas mais básicas de purificação de karma. Porque, por exemplo, se você, ele vai dizer aqui, ao longo do capítulo, algumas formas de kármicas que não são meritórias. Mas só para adiantar um pouco, por exemplo, se você tem um karma de raiva, karma, na verdade, nada mais são do que impressões mentais muito enraizadas. Se você tem uma impressão mental de raiva, e aí você está meditando, e aí você começa a sentir raiva, e rompe aquela raiva na sua mente, aí começa a vir pensamentos de raiva para cá, raiva para lá, pensamentos do que você faz quando você está com raiva, e etc. E você consegue se manter ali de olhos fechados. Pode sentir a raiva, mas você não age através dela, você está sentindo, a raiva está vindo, chega a ser doído às vezes as emoções que vêm na meditação. Mas você está lá, sentindo, mas você está imóvel, com a mente imóvel, só sentindo e observando, esse karma está sendo purificado. Essa impressão mental está sendo purificada. Está saindo do teu sistema. E ele continua. Os 6 kleshas raiz, emoções conflitantes que levam ao sofrimento. Os kleshas são degradações ou emoções conflitantes. Há 6 kleshas raiz e 20 kleshas secundários. Os kleshas são minúsculos no começo, mas suas consequências são grandes e desastrosas. Então, para vocês terem apenas a título de curiosidade, os 20 kleshas secundários são a indignação, o ressentimento, a dissimulação, a maldade, a inveja, a avareza, a fraude, a desonestidade, o enfatuamento mental, a malícia, a sem-vergonhice, a falta de senso de civilidade e decoro, a melancolia, a exuberância, a desconfiança, a preguiça, a indiferença, o esquecimento, a desatenção e a superficialidade. A exuberância que ele está querendo dizer aqui, pessoal, é a exibição, tá? Exuberância no sentido de se exibir. Esses são os 20 kleshas secundários. Só para vocês terem uma noção. Emoções conflitantes
são os altos e baixos e as irregularidades que ocorrem na mente. Disse que há 6 emoções raiz: desejo, ira, orgulho, ignorância, dúvida e opinião. Então, ira é no sentido de raiva, orgulho no sentido de vaidade, né, arrogância, e opinião é mais naquele sentido de opinião para tudo. Sabe aquela pessoa que ela não sabe, ela não consegue não saber alguma coisa, ela tem, ela tem que estar sempre opinando para tudo? Aquela pessoa que ela não consegue dizer, realmente, isso eu não sei. Isso acontece muito no Brasil, né? No Brasil, o brasileiro tem opinião para tudo. Nunca estudou sobre aquilo, nunca leu sobre aquilo, não sabe absolutamente nada sobre o assunto. Mas o brasileiro, ele vai dar uma opinião. Ele não sabe dizer, não sei, vou pesquisar, vou saber. Não sei e estou de boa em não saber. Não, tem que saber, tem que mostrar que sabe, né? A vaidade intelectual do brasileiro é bem alta, né? Esses 6 kleshas são conhecidos como aqueles que perturbam a tranquilidade. Como se houvesse qualquer tranquilidade quando estamos atolados no mundo samsárico, né? Isso é verdade. Em geral, temos muita dificuldade para encontrar um pequeno espaço no qual tenhamos a experiência da tranquilidade ou paz. Tranquilidade é simplesmente um alívio temporário de nossa indulgência com um desses 6 estados de klesha. Ou seja, quando a gente não está desejando, quando a gente não está com raiva, quando a gente não está querendo se exibir ou querendo ser superior do que os outros, né? Quando a gente está não sabendo nada ou quando a gente está querendo saber tudo, né? Enfim, esses são os kleshas que produzem essas emoções conflitantes. Para quem não sabe, eu não sei se eu já falei aqui nesse clube do livro, né, nesse curso, mas a dinâmica mental da raiva é a não aceitação da realidade. Então, não aceitar a realidade é o que produz raiva. Então, basicamente, tudo isso são estados que tiram o nosso estado de paz e tranquilidade. Então, o que o autor está querendo dizer é que a gente só sente tranquilidade quando a gente dá um alívio para algum desses kleshas, para algum desses estados. O primeiro klesha é o desejo. Na verdade, é mais luxúria do que desejo. Somos seduzidos por nós mesmos e por nosso estado de aturdimento. Então, já que não somos capazes de vivenciar a satisfação completa dessa sedução, sentimos o segundo klesha, que é a ira. Olha que interessante. Então, a gente tem o desejo. Só que o desejo no sentido de luxúria. Luxúria, que acho que eu já expliquei aqui nesse curso, é aquele estado de ficar o tempo todo vivendo pelos sensos, pelo sentido. Sendo o sexo, por exemplo, a libertinagem, a forma mais básica da luxúria, né? Então a gente está querendo ali, vivendo luxúria, cinco sentidos, vivendo pelos 5 sentidos, vivendo pelo prazer, vivendo pela dopamina. E aí, quando a gente não consegue vivenciar completamente essa sedução, a gente não consegue vivenciar completamente esse desejo, porque, como diz na psicanálise, não existe satisfação plena de desejo. A gente nunca vai ficar satisfeito. Não existe satisfação plena de desejo. Quanto mais a gente deseja, mais a gente vai desejar. Todo vício começa no prazer, que acaba no final não sendo sobre o prazer em si, mas aliviar algum sofrimento. Mas não existe satisfação plena para desejo. Sempre quando a gente consegue obter algum objeto de desejo, a gente vai começar a querer outro e outro. A gente nunca se satisfaz com prazer, não existe satisfação plena. A gente nunca vai ser satisfeito no sentido de sentir todo o prazer que dá para sentir nesse mundo. Não existe isso. E correr atrás disso para sentir todo o prazer que existe no mundo, não existe. Não existe esse prazer pleno. Não existe prazer pleno. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz, vai ser minha felicidade maior nesse mundo. Aí tem um filho, 2 semanas depois, que saco esse menino. Não é? Meu Deus, quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí a casa, meu Deus, não aguento mais ele, não aguento mais ela. Quando eu me formar na faculdade, agora eu tenho que trabalhar, sabe? Não existe satisfação
plena. Existem momentos que a gente pode aproveitar, mas não existe satisfação plena de desejo. Mas, Henrique, agora o que eu faço? O ser humano é um ser desejante, a gente nunca para de desejar, isso é verdade. E eu vou explicar como que a gente atenua isso e transcende isso mais para frente neste livro. Então, quando a gente não consegue, já que a gente não é capaz de vivenciar plenamente toda essa luxúria, todos esses sensos, a gente fica com raiva, a gente sente ira. A arrogância ou o orgulho vem dessa ira e da inabilidade de satisfazer-nos, com uma espécie de autopreservação ou de automanutenção. Então, a arrogância nada mais é do que se colocar no patamar acima do outro e reduzir o outro. Então, quando a gente tenta viver de maneira da luxúria, a gente fica com raiva, a gente começa a usar os outros, a gente começa a arrogar os outros, botar os outros no lugar mais baixo, para que a gente possa conseguir continuar vivendo na luxúria. Basicamente é isso, pessoal. O nosso mundo é baseado nessa dinâmica. O nosso mundo é baseado nisso. E eu não estou falando mal do capitalismo, não estou falando mal de socialismo, não quero falar de ismo nenhum. Porque o problema não é o capitalismo, o problema é a ganância, o problema é o sofrimento básico. Você pode colocar socialismo, capitalismo, corporativismo, você pode botar iluminismo, você pode botar o ismo que você quiser. Não é esse o problema. O problema é que o ser humano está sofrendo. E tudo vai ser uma forma de aliviar o sofrimento, porque o ser humano ignora o que a gente está discutindo nesse livro. O ser humano não sabe, é completamente alienado da verdade. Então, a pessoa está lá na luxúria, pelos sentidos, sexo, compra, e a comida e tudo mais, está lá blá, 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 vivendo aquilo ali. Só que isso não dá satisfação plena. A pessoa pode ter 10 carros, mas vai chegar uma hora que o limite dela de dinheiro não vai dar para comprar 11. O que ela vai fazer? Ela vai ficar com raiva. Porque ela quer mais um apartamento. Ou ela não tem nenhum apartamento, ela quer um apartamento, ela quer isso, ela quer aquilo, ela quer. Ela vai querendo cada vez mais, cada vez mais. Só que não existe satisfação plena, uma hora vai chegar ao teto. Até mesmo a pessoa mais rica do mundo vai encontrar alguma limitação também. Em algum momento, vai encontrar uma limitação do desejo e ela vai ficar com raiva. E nessa raiva, o que ela vai fazer? Entra a arrogância. Ela vai começar a usar os outros para ela continuar vivendo de maneira de luxúria. Para afagar a insatisfação, a raiva de não conseguir satisfazer a luxúria, ela vai reduzir os outros a meros operários, a meros, sei lá, meros seres humanos que não servem para nada, sabe? Vão colocar a pessoa numa posição de escravo, vão colocar uma pessoa no lugar de mero objeto para continuar satisfazendo a luxúria dela. A humanidade vive nisso, independendo do ismo. No socialismo é a mesma coisa, no capitalismo é a mesma coisa. Todo ismo vai ser a mesma coisa, imperialismo, feudalismo é sempre a mesma coisa. Você vai ter alguns poucos vivendo de maneira de luxúria em detrimento de outros. E qualquer ismo, se você pegar na história, qualquer ismo, se você pega o comunismo, o feudalismo, o imperialismo, você pega o capitalismo, é sempre a mesma dinâmica. É alguns poucos vivendo de maneira luxúrica, com raiva quando não consegue satisfazer seus desejos, e para conseguir satisfazer a sua luxúria, arroga os outros. Bota os outros lá para baixo, não dá instrução, não dá educação, bota para viver do jeito que dá, para continuar vivendo de maneira luxúria. É a mesma dinâmica para a humanidade inteira. Milênios. Então a história da humanidade é essa, pessoal. Pode mudar o ismo? Não vai mudar essa dinâmica enquanto o ser humano não sentar e meditar, enquanto o ser humano não entender o que a gente está discutindo aqui, não vai adiantar. E vai levar isso para tudo que é lugar, para o trabalho, para o dinheiro, para o casamento, vai levar para tudo que é lugar. Até casamento também são assim. Depois disso, da arrogância ou do orgulho, vem a negligência, a incerteza ou a ignorância. Essa ignorância não é uma ignorância diferente da que disparou inicialmente o gatilho. Não é o aturdimento básico, e sim um simples boicote das situações. Ignoramos as coisas, recusando-nos a vê-las de uma maneira inteligente. Ou seja, o que ele diz aqui como ignorância é essa recusa de encarar a realidade, essa recusa em enxergar a natureza, enxergar a vida de uma maneira inteligente. A pessoa ela não quer saber a verdade. Então a ignorância aqui, a negligência,
é a ignorância para com a verdade, para com a realidade. Não basta não saber. Você tem que resistir a saber. Tem pessoas que não querem saber. Elas querem continuar vivendo a vida com seus padrões habituais, seus vícios e sua luxúria e tudo mais. E elas não querem saber a verdade, elas querem continuar vivendo assim. Isso é a ignorância que ele trata aqui. Assim, a paixão leva à agressão, que conduz ao orgulho, que leva a uma espécie de estupidez em que não nos importamos. Estes são os primeiros 4 kleshas. Então, ignorá-los desenvolve-se no quinto klesha, que é conhecido como a dúvida. Não confiamos em nenhuma alternativa e não aceitamos conselhos ou nenhuma saída. Duvidamos dos ensinamentos do mestre e do Dharma do Buda. Até mesmo duvidamos das normas simples e sensatas da existência do dia a dia. Ou seja, na dúvida, a gente não confia em ninguém. É como se fosse uma desconfiança em tudo. A gente desconfia de tudo. Até do Buda a gente desconfia. A gente desconfia de todo mundo. A gente não confia em nenhum caminho. Então a dúvida, nesse sentido, está muito ligado a essa desconfiança de tudo. Daí vem o sexto klesha, que é conhecido como ponto de vista ou opinião. Formamos uma opinião que usamos para solidificar nossa fantasia. Dizemos, é isso, entendi e me recuso a acreditar em qualquer outra coisa. Esse é o meu ponto de vista, essa é a minha ideia, isso é o que eu creio ser a coisa certa a se fazer. Então, o que ele está dizendo aqui, na verdade, é o julgamento, né? Não é nem a opinião, como a gente explicou na última aula, sobre a diferença entre fato, opinião e julgamento. Ele falou opinião aqui, mas ele dá a dinâmica do julgamento. É o que eu acho, acabou, sabe? Não vou ouvir mais nada, vou dar um... Entende? E pior que isso, é uma opinião ainda que não é baseada na realidade, e sim em fantasias. Você se baseia numa fantasia, você cria um julgamento baseado numa fantasia, e nem um fato ainda por cima. Por exemplo, fulano me bateu, fato. Opinião, fulano opinião, me machucou, não foi legal. Julgamento, fulano é ruim. Pelo menos esse julgamento está baseado na realidade. Fulano é ruim, vai ser sempre ruim e acabou. Tá? Esse julgamento, apesar de promover sofrimento, pelo menos está baseado na realidade. Tem pessoas que criam julgamentos baseados em fantasias. Criam opinião baseado em uma fantasia. Não é um fato. Vocês provavelmente já fizeram isso alguma vez na vida de vocês, ou vocês já fizeram isso, ou já perceberam pessoas fazendo isso. Pessoas criando opiniões em coisas que não são baseadas na realidade. Eu amo esse meu lápis branco. Mas o lápis não é branco, sabe? Ou pego uma caneta, eu amo meu gato. Mas isso aqui é uma caneta. Isso aqui não é um gato. É sério, pessoal. Eu estou brincando falando disso, mas se a gente conversar com as pessoas e ouvir as opiniões delas, vocês vão ver que a maior parte das opiniões das pessoas, de uma maneira geral, são feitas em base em fantasias, não tem fato. A pessoa nunca leu esse livro. Ela vai dar uma opinião sobre o livro. Mas essa opinião é falsa, ela nunca leu o livro. Tem gente que dá opinião sobre os outros, nunca conversou com a pessoa, nunca ouviu nenhuma palavra da pessoa. Ela forma uma opinião baseada no que uma outra pessoa disse, baseada na opinião dela, que foi baseada na opinião de uma outra pessoa. E quem é a pessoa? Ninguém conhece. Henrique, o que você acha sobre fulano? Eu falei, não sei, eu não conheço. Mas dizem que ele fez isso, isso, isso e aquilo. Mas é um fato? É comprovado? Comprovou-se isso? Tem lá foto, tem voz, tem vídeo, sei lá, tem muitas provas que comprovam? Não sei. Como é que eu vou dizer se a pessoa é boa, é ruim, se praticou maldade, verdade? Não sei. As pessoas, o brasileiro tem horror à palavra não sei. Querem formar opinião para tudo. E como querem formar opinião para tudo, acabam formando opiniões baseadas em coisas que não são reais. Às vezes acertam, por sorte. Formam uma opinião baseada numa fantasia, mas acaba que a fantasia acaba sendo real, mas a pessoa não sabia disso. Muitas opiniões são formadas em fantasias que não são reais. A gente tem preguiça
de investigar a realidade. Preguiça de investigar. Ah, o ego é o inimigo. Tem pessoas que falam isso, pessoal, e nunca leram um livro de psicanálise, que fala bastante sobre o ego, nunca leram um autor psicanalítico, nunca leram, sei lá, um livro de psicologia que seja, um artigo científico, nada. As pessoas que falam que o ego é inimigo são geralmente as pessoas ignorantes quanto ao que é o ego. E quando sabem alguma coisa e repetem isso, é porque não buscaram se aprofundar. Ego não é inimigo de nada nem de ninguém. Só que as pessoas, o quê? Como o ser humano, tudo aquilo que o ser humano não sabe, transforma em inimigo, o ser humano é muito cagão. O ser humano é muito medroso. Tudo aquilo que o ser humano desconhece é inimigo. Não é? Geralmente, assim, tudo é ruim, tudo é meu inimigo, até que me prove o contrário. Sabe? Geralmente o ser humano é assim com as coisas. Ego, não sei o que que é, então é ruim, é meu inimigo, eu tenho que quebrar. Ah, mas vem agora o Henrique tá falando que, poxa, dá para o ego é para ser utilizado, né? O ego é uma ferramenta. E ele dá aqui as dinâmicas. Ele dá, inclusive, como transcender, como viver no ego, transcendendo no ego. Então quer dizer que o ego não é o inimigo, porque agora ele está dizendo que uma faca serve para cortar. É tipo isso, sabe? A pessoa olha uma faca, nunca viu uma faca na vida, isso é ruim. Isso é meu inimigo, não posso tocar na faca. Aí vem alguém e te ensina a usar a faca. Ah, legal. Então, caneta, caneta! Nunca vi uma caneta, é meu inimigo, é ruim. Quebra a caneta. Não, mas pera, olha só a caneta, você tira a tampa aqui, você escreve, você consegue escrever, você consegue passar conhecimento. Tá, então a caneta não é inimigo, não. Entende? Como que as pessoas formam as suas opiniões baseadas em coisas que muitas vezes desconhecem. E por desconhecerem, são fantasias. Se você não conhece uma coisa e você dá uma opinião, é uma fantasia sua. Você não faz a menor ideia. Ah, o ego é inimigo. Tá, baseado com o que é que você está falando isso? Nunca leu sobre. Ah, não, porque eu li aí. Ah, tá. Cegos guiando cegos, né? E assim caminha a humanidade na roda de Sansara. Cegos guiando cegos. Sansáricos guiando sansáricos. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Falamos sobre os seis kleshas, né? Essas seis emoções conflitantes, raiz. Falamos um pouco sobre identificação novamente. E na próxima aula nós vamos falar sobre padrões kármicos que conduzem ao sofrimento. É isso.